This is Arsenal. Odegaard, primeira trave, deu sobra. Nelson, dominou, bateu, golaço, golaço, virada, virada, gol! Nelson! Fala, Gunnar! No último instante! Com Paulo Filho e Thiago Damulakis. When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of games, I'm upset. Don't give in ever. Fala Gunnar, vamos que vamos para mais um episódio do nosso querido podcast, hoje para falar de uma coisa não tão legal, né? Porque esse empate do Arsenal foi muito frustrante, tenho certeza que todo mundo que está escutando está um pouco chateado da maneira que a gente acabou levando o empate, da maneira que as coisas aconteceram durante o jogo desde o início, mas enfim, vamos falar portanto desse empate entre Arsenal e Fulham por 2-2, jogo que foi válido pela terceira rodada da Premier League. O Arsenal até então vinha 100% com 2 vitórias e agora chega a 3 jogos, 2 vitórias e um empate que foi realmente inesperado, né? O jogo começou de um jeito meio maluco ali, já com um erro no início, depois a gente tentou correr um pouco atrás, conseguiu a virada e veio o empate no finalzinho ali, não no finalzinho, ainda faltava até um pouco mais de tempo, e a gente acabou não conseguindo, mas muitas coisas para a gente discutir sobre esse empate do Arsenal. Antes da gente começar a falar sobre o jogo, claro, vou trazer aqui o Thiago para a gente poder fazer essa análise, né, da partida e também, claro, trazer outras notícias do Arsenal que aconteceram nessa semana e que podem acontecer aí até o final da janela de transferências. E aí, Thiago, não foi o jogo que a gente estava imaginando, principalmente jogando em casa, né? Fala, Gunas. Não foi realmente, mas a gente sabe que acontecem esses problemas durante a temporada, né? Não vai ser a última vez, infelizmente. Só não pode virar recorrente, né? E esse início de temporada realmente não é dos mais animadores, mas também a gente só pegou time que se retranca, né? E dificulta bastante de vencer os jogos assim, mas a gente tem que conseguir também, né? Exato, e foi, como você falou, né, a gente já enfrentou aí, portanto, Nottingham Forest no jogo de abertura, que já foi um jogo ali em que o primeiro tempo do Arsenal foi muito bom, mas depois caiu muito de rendimento no segundo e acabou até tomando um gol. Depois tivemos o jogo contra o Crystal Palace, que teve expulsão do Tomiyasu, e foi um jogo bem truncado ali, sem muitas oportunidades de gol, um jogo que o Arsenal meio que ganhou só para conquistar ali os 3 pontos, e dessa vez o Fulham, que em teoria é um time muito fraco e agora mais fraco ainda porque perdeu o Mitrovic, né, que era a máquina de fazer gol do time. Tem ali alguns jogadores interessantes, como é o caso do Andreas Pereira, que fez o primeiro gol, também o João Palhinha, que jogou muita bola, mas no geral, assim, o Fulham não é um time que o Arsenal deveria ter tantos problemas assim para vencer, jogando principalmente dentro de casa. Mas, enfim, algumas coisas aconteceram no jogo que a gente tem, claro, que abordar, a gente tem que destacar. Para começar, mais uma vez, a escalação escolhida pelo Arteta foi, mais uma vez, criticada por muita gente. Muita gente ainda não está aceitando essa ideia de mudança de esquema, de estilo de jogo do Arteta para essa temporada. É uma coisa que a gente precisa discutir aqui, sim. Que inclusive está fazendo a diferença na maneira que o Arsenal vem jogando nesses primeiros jogos da temporada. E para começar, o Arsenal veio a campo com o Ramsdale mais uma vez como titular, Partey de novo pelo lado direito, com o Ben White e o Saliba na zaga, e o Kiwior foi o titular na lateral esquerda. O Tomiyasu tinha sido expulso, então não podia jogar, o Timber machucado, e o Zinchenko ainda não está 100%, estava no banco, então o Kiwior foi a escolha para começar na lateral esquerda. Gabriel Magalhães mais uma vez no banco de reservas, e no meio campo a gente tem Odegaard, Rice e Havertz, e na frente o trio Saka, Martinelli, e dessa vez a escolha foi pelo Trossard, que foi um nome que a gente pedia muito desde
desde a pré-temporada, né? O Trossard vinha sendo o cara que tinha, como a gente falou em outros episódios, o cara que vinha com mais vontade, com mais fome de ser o titular, jogou muito bem na pré-temporada, fez o gol que fez com que o Arsenal empatasse contra o Manchester City na Community Shield, então parecia estar vivendo um momento bom o Trossard, mas nesse jogo a gente viu que ele estava errando tudo, né? Até isso não deu certo, o cara que a gente estava pedindo para jogar acabou entrando e não dando conta do recado, mas esse foi o time titular do Arsenal, e mais uma vez, né, Thiago, essa mudança do Arteta aparecendo aí, ele mostra que está realmente convicto de que essa é a maneira que ele quer que o Arsenal jogue na temporada, está nítido que a gente ainda não está com um time adaptado, jogadores adaptados às suas funções e posições, mas o Arteta continua insistindo nessa tecla. Eu inclusive vou escrever sobre isso na revista, né, na próxima edição da revista que sai no dia 1º. Vou escrever, não, já escrevi. E o que eu tava falando era basicamente o seguinte, que quando o Zinchenko chegou ao Arsenal, ele melhorou tanto o time com essa coisa do lateral construtor que o time ficou com a dependência de ter alguém fazendo essa função. E aí quando a gente perde o Zinchenko por lesão, agora tá voltando, né? Mas a gente não tinha, ainda não tem, quer dizer, até esse jogo pelo menos a gente ainda não tinha ele em condição de ser titular. Então assim, a gente sem o Zinchenko, sem o Timber que foi contratado provavelmente para fazer isso, o time fica muito sem opção de quem faça isso. A gente viu como foi terrível quando o Tierney foi fazer isso. O Tierney inclusive que saiu, né? Daqui a pouco a gente vai dar essa notícia. E outros jogadores também não deram conta, então basicamente sobrou o Partey pra jogar aí, porque o Partey já jogou de lateral no Atlético, né? Só que era uma função de lateral completamente diferente, era o lateral mais marcador, porque o Simeone, o que ele mais gosta é de fazer marcação, né? Chato Exato. Pra caramba. Retranca total. Então provavelmente o Partey não teve muito esses problemas que ele vem tendo, esses problemas táticos que ele tem agora no Arsenal, né, pra resolver. De quando é que ele se movimenta pra lá, quando é que ele se movimenta pra cá. E obviamente a gente vê que ele não tá muito bem, não tá muito confortável na função dele. Simplesmente ele não faz bem a função dele, a função que era pra ele fazer. Agora, como eu já disse em outros episódios, né, eu acho que isso só vem sendo, esse do Gabriel no banco só vem acontecendo por causa disso, por causa da ausência do Zinchenko na esquerda, que aí para colocar o Partey na direita fazendo essa função do lateral construtor, o Gabriel é menos confortável com a bola para ficar aberto na esquerda do que outros jogadores, como é o caso do próprio Kiwior, que jogou essa partida, né? E não foi uma partida ruim dele, inclusive. Mas a questão é que o Partey não tá fazendo bem a função dele. Agora, eu não acho que isso é uma preocupação tão grande, porque a gente sabe que o Zinchenko voltando agora, né, já jogou... Quase metade, né? O quê? 30... ele entrou aos 56, né? Então ele jogou 24 mais acréscimos, quase meia hora de partida. Então a gente imagina que na próxima partida, se bem que a próxima partida é contra o United, né? Então talvez ele acabe não sendo titular por conta de fragilidade defensiva, mas eu não sei, eu acho que tá funcionando tão mais ou menos o time com o Partey na direita que talvez, mesmo ele tendo problemas defensivos, ele vá de titular contra o United. Porque, obviamente, tem uma distância muito grande, né, do que a gente consideraria o Arsenal com a dinâmica titular e o Arsenal com essa tentativa de igualar a dinâmica titular, né, que é com o Zinchenko na esquerda, afunilando, o Ben White como lateral direito que funciona como zagueiro e às vezes como lateral fazendo ultrapassagem para auxiliar o Saka. Porque o que acontece é isso, né? O Partey fica na direita, ele tem que centralizar, então essa função do lateral / zagueiro, que de vez em quando ultrapassa, vai pro outro lado, para manter equilíbrio no time. E aí foi para o Kiwior nessa partida, e antes estava com o Tomiyasu, e antes ainda estava com o Timber, e nem o Tomiyasu nem o Kiwior fazem muito bem isso, então o que é que aconteceu? O Martinelli ficou isolado, o Saka ficou isolado, então muita coisa aconteceu errado por causa dessa falta de entendimento dos jogadores nessa movimentação. E isso, né? Foi uma coisa, inclusive, que eu alertei no último episódio, que a gente estava falando do jogo contra o Crystal Palace, que tanto o Martinelli quanto o Saka ficaram isolados da mesma maneira, né? Sim. E isso acabou se repetindo nesse jogo.
Então é isso. Como a movimentação tá dando muito errado, eu acho que a gente vai acabar vendo o Zinchenko de titular mesmo se não fosse esse o plano. Porque me parece que claramente o plano para essa temporada é jogar com o time mais ofensivo possível contra os times retranqueiros, que foi o caso até agora, a gente só enfrentou o time retranqueiro, e contra os times mais difíceis, como foi o caso do City na final da Community Shield, a gente naquele jogo jogou com o Gabriel de titular na esquerda, e então, para mim é muito claro isso, a gente vai ter 2 Arsenals diferentes. O Arsenal contra times que atacam, o Arsenal contra times que só se defendem. Então, contra o United, talvez por conta da ineficiência dessa alternativa, a gente acabe vendo o time com Zinchenko ali na lateral esquerda mesmo, White lateral direito, Gabriel titular, porque senão vai ser difícil ganhar do United, eu acho. Se bem que a fase deles não é muito boa, né? O United, que também sofreu para vencer, chegou a estar perdendo por 2-0 pro Nottingham Forest, que abriu 2-0 com menos de 5 minutos, mas depois conseguiu a virada que pode dar moral, inclusive, aí para esse próximo jogo, mas a gente pode falar um pouco mais sobre o clássico mais pro final do podcast. Voltando pro jogo, então essa foi a escalação, né, que eu passei para vocês, e aí o primeiro tempo já começou da maneira que a gente não vinha esperando, e começou de uma maneira bem parecida com outros jogos recentes do Arsenal jogando no Emirates, né? Na temporada passada a gente teve um susto contra o Bournemouth, teve também um susto contra o Southampton, gols logo no primeiro minuto da partida, e dessa vez a mesma coisa se repetiu. Um passe errado do Saka na saída de bola do Arsenal, um passe errado para trás, não tinha ninguém do Arsenal na direção do passe que ele acabou fazendo. O Andreas Pereira acabou ali se aproveitando do vacilo, pegou e o Ramsdale estava fora do gol, porque o Arsenal estava ali postado para ficar com a posse de bola, e o Ramsdale gosta de jogar não, ele é orientado a jogar adiantado ali pelo estilo, pela maneira de jogo do Arsenal. E aí o Ramsdale estava a mesma coisa, meio né? desprevenido. Só pra deixar também, não mudaria nada. Exato. Não foi um erro do Ramsdale, né? Se fosse o Raya ou qualquer outro goleiro ali que trabalha pro Arteta, ele estaria naquela mesma condição. O Ramsdale acabou voltando pro gol meio desesperado e tentando cobrir o lado esquerdo do gol, mas aí o Andreas Pereira foi muito esperto, né? E acabou dando um chute para dentro, para o outro canto. E aí acabou fazendo o primeiro gol. O Fulham, era tudo que o Fulham queria nesse início de partida, né? Um gol logo para poder aí sim fazer a sua retranca, que foi eficiente. O Arsenal teve muita dificuldade de encontrar espaço depois, ainda na primeira etapa, e ficou aquela coisa que a gente já falou, o Fulham se defendendo de todas as maneiras possíveis, estava sentado ali no 1-0, que era tudo que o Marco Silva queria, e o Arsenal tentando, rodando a bola de um lado para o outro, mas sem conseguir penetrar o Trossard. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse primeiro tempo foi a quantidade de erros de passe do Arsenal, né? Em geral, falei né? do Trossard, ele errou bastante, mas praticamente todo mundo estava errando muito passe. E isso acabou dificultando muito com que o Arsenal chegasse próximo do gol ou de criar alguma chance ali de perigo. A única grande chance do primeiro tempo foi o gol que o Odegaard fez, só que houve um impedimento do Havertz, né? E aí o Odegaard acabou chutando de fora da área, fez um belo gol até, mas aí o árbitro acabou anulando, e foi provavelmente a chance mais próxima que o Arsenal teve de marcar no primeiro tempo. Um Trossard realmente muito abaixo, como eu falei, e os dois pontas, tanto o Martinelli quanto o Saka, não conseguiam criar tanto, no 1 contra 1 também não conseguiam passar pelo bloqueio ali do Fulham, e o Arsenal acabou ficando emperrado nesse 1-0 no primeiro tempo. Não tem muito mais coisa para falar assim não, né? O que a gente mais queria era que o Arteta fizesse alguma mudança, porque daquele jeito a gente não ia conseguir fazer um gol. O Trossard, assim, é ótimo jogador, e eu tinha muita vontade de ver ele jogar mais, só que não como atacante, porque principalmente nesses jogos em que o adversário está bastante retrancado, acaba sendo mais útil você ter um cara que faz mais uma função de atacante clássico, que é o caso do Nketiah. Ele consegue girar para cima do zagueiro, né, fazer um pivô. O Trossard já não tem tanta essa característica. E mesmo assim ele poderia ter jogado bem, né, feito um bom papel, só que realmente não era o dia dele, então acabou sendo uma ótima substituição no intervalo, né, trocar o Trossard pelo Nketiah, que entrou muito bem, acabou fazendo o gol, inclusive terminou como capitão a partida. Muita moral aí pra ele nesse jogo. Ele tá com moral com o Arteta, sim, e o Arteta já tinha inclusive dado uma declaração de que ele
ganhou a vaga no time, se eu não me engano, para o jogo passado, para o jogo de estreia, que era pelo comprometimento dele, né, da maneira que ele trabalha durante a semana, e acaba mostrando, provando pro Arteta que ele merece sim uma vaga no time, e dessa vez, mais uma vez, né, agarrou a oportunidade e foi muito importante nessa virada do Arsenal no segundo tempo. Como o Thiago falou, ele entrou ali já na volta do intervalo, o Trossard realmente foi muito abaixo do que a gente estava esperando, e aí o Nketiah entra no jogo, o início ali, o jogo continua um pouco da maneira que estava no primeiro tempo, e aí já aos 11 minutos o Arteta promove mais 2 substituições, né? A gente teve o Zinchenko e o Fábio Vieira entrando. A gente vai falar bastante sobre o Fábio Vieira hoje, por incrível que pareça, porque esse foi um dos nomes que a gente acabou mais criticando na pré-temporada, e inclusive alertando que ele era um cara que provavelmente essa seria a última chance, né? A última temporada que ele pode mostrar serviço para tentar se garantir aí como uma peça importante desse elenco do Arsenal. E parece que ele fez isso, né? Colocou isso na cabeça. Foi muito bem o Fábio Vieira, mas essas mudanças aí, a entrada do Zinchenko e do Fábio, mudaram o Arsenal, né? Parecia que era só o que estava faltando, era uma coisa simples assim que estava precisando acontecer, e ainda bem que o Arteta chegou a fazer isso até cedo no segundo tempo. Com certeza. O Zinchenko a gente sabia que tinha que acontecer de fato, né? A gente sabe que só não aconteceu mais cedo por causa de problemas físicos, né? Senão ele já teria entrado antes. Confirmando as substituições, eles entraram no lugar de? Partey e Havertz. Muito bem, então. Essas foram as mudanças. E o Nketiah já tinha entrado no lugar do Trossard. Essas foram as 3 primeiras mudanças promovidas pelo Arteta. E aí o Arsenal cresceu no jogo, começou a buscar, criar mais oportunidades. E aí conseguiu já com o Fábio Vieira, que entrou muito bem no jogo. Pelo lado esquerdo, acabou sofrendo um pênalti claríssimo, né? Foi um pênalti claríssimo, inacreditável. Assim, se fosse o Marco Silva, ia entrar em desespero, porque o time vinha obedecendo muito bem as instruções dele, o Fulham vinha se defendendo muito bem, e parecia até certo ponto que iria conseguir garantir esse 1-0, né? Porque o Arsenal não conseguia de jeito nenhum entrar naquela defesa. E aí, finalmente o Fábio Vieira fez uma jogada individual ali quase que na linha de fundo e conseguiu sofrer o pênalti, que acabou sendo convertido pelo Saka. Aliás, no jogo contra o Crystal Palace, o Saka deixou o Odegaard bater, né? O Odegaard falou que na pré-temporada eles treinaram bastante pênalti e o Odegaard marcou todos, que ele vinha marcando todos nos treinos, e aí o Saka deu essa oportunidade para ele. O Arteta falou até que isso é uma questão de liderança dentro do campo e que não tinha problema nenhum. E dessa vez o Saka pegou o pênalti para bater e empatou o jogo, e o gol animou muito o Arsenal, que chegou logo ao segundo gol 2 minutos depois. Mais uma jogada do Fábio Vieira, né? O Fábio Vieira participou bem dos 2 gols, e o Nketiah chegou ali um gol de centroavante mesmo, né? Um cruzamento veio por baixo, ele só deu um toque, o famoso gol à la Thierry Henry ali. Exato. E aí acabou colocando a bola para o fundo da rede e mostrando que ele vai começando essa temporada muito bem, fazendo aí o segundo gol. O gol que dava virada e alívio, né, para todo mundo que estava assistindo. Eu confesso que quando eu estava vendo o jogo ali, eu meio que dei uma relaxada. Falei, pô, agora sim, esse é o Arsenal que eu tô acostumado a ver, e a gente vai sair daqui agora com a vitória. Mas aí, rapaz, o que aconteceu? Depois tivemos uma expulsão do Bassey, né, do Fulham, numa jogada de contra-ataque. O próprio Nketiah colocou a bola na frente e acabou sendo derrubado por ele. Ou seja, mostrava mais uma vez que o Nketiah vinha sendo muito importante nessa entrada dele no segundo tempo. E aí, isso aconteceu, inclusive, da mesma maneira que o Tomiyasu foi expulso no jogo passado, né? O primeiro cartão amarelo do Bassey tinha sido por cera. Ele tinha tomado o cartão ali porque demorou demais na hora da cobrança do tiro de meta. Tomou o cartão e depois acabou cometendo essa falta para parar o contra-ataque do Arsenal e tomou o segundo amarelo e vermelho. Aí quando tomou o segundo amarelo e o vermelho, a gente falou, pô, acabou o jogo, né? Foi isso que eu pensei, pelo menos. E você? Eu também. A gente já tava com o Zinchenko em campo, era só botar o Jorginho ali e ficar trocando passe.
e esperar acabar. Exatamente. E aí, aos 84 minutos, o Jorginho entra no jogo. Se não me engano, ele tirou o Odegaard, não foi? Foi. Ele tirou o Odegaard e colocou o Jorginho. E aí, o Arsenal precisava praticamente, isso faltando apenas 5 minutos, claro, sem os acréscimos, né, que foram 9 minutos, se eu não me engano, que a arbitragem deu de acréscimo, mas faltando ali 5 minutos pra gente chegar nos 90, o Jorginho entrou, a gente parecia que tá com o jogo na mão, né, pra controlar ali, ficar com a bola, e aí teve um vacilo do Zinchenko, que acabou cedendo um escanteio pro Fulham, bola na área, e o Palhinha, que vinha sendo o melhor nome do Fulham em campo, acabou fazendo o gol num desvio que matou o Ramsdale, e o Saka, se eu não me engano, estava na marcação ali do Palhinha, já tinha vacilado no primeiro gol, também vacilou nesse segundo, e o Fulham consegue um empate do nada, ninguém esperava, acho que nem o próprio Fulham esperava esse empate, mas foi uma ducha de água fria no Arsenal, que ainda assim continuou pressionando para buscar o terceiro gol, e foi uns 9 minutos finais ali de Fábio Vieira, né? É verdade. Isso resume bem o final do jogo ali. A Arteta botou ainda o Gabriel Jesus nos 90 minutos no lugar do Rice, mas não adiantou de nada. O Jesus entrou bem fora de ritmo, praticamente não conseguiu ganhar nenhuma bola. A gente também não pode ficar esperando nada de um cara que veio de uma cirurgia, inclusive voltou muito rápido até, né? Não estava esperando que ele já pudesse estar disponível para esse jogo. A gente falava possivelmente para o jogo contra o United ou até depois da data FIFA, mas ele já voltou, que é uma boa notícia, não deixa de ser. Mas para esse jogo ele acabou não fazendo tanta diferença assim quando entrou, e foi aquela coisa, né? Aquele desespero da gente tentar buscar o terceiro gol. Fábio Vieira deu bicicleta, e o goleiro fazendo defesa, chutou de fora da área, também outra defesa do Leno, e realmente tentou de tudo. Foi o grande nome do Arsenal no segundo tempo, mas ainda assim a gente não conseguiu furar o bloqueio do Fulham, e o 2-2 acabou ficando, não sei se justo, porque o Arsenal criou bastante no segundo tempo, mas se você for colocar no final das contas o que aconteceu no jogo inteiro, acabou sendo um placar justo, né? Isso de justiça é complicado, né? Porque assim, o Fulham não tentou ganhar o jogo em momento nenhum, né? Isso aqui é complicado de dizer. Tem isso. Aí como é que a gente vai dizer que eles mereceram alguma coisa se eles nem tentaram, né? Os gols foram meio que achados ali, né? Uma bola parada e também antes aquele erro do Saka que acabou entregando a bola de graça pro Andreas Pereira. Mas não foi um jogo que eu diria que o Arsenal merecia ganhar porque, sabe, jogou muita bola e a bola não entrou. Não foi o caso, né? Não foi. Já teve empates com mais merecimento de ganhar. Sem dúvida. Agora, o Fábio Vieira, né? Vamos falar dele. A gente criticou bastante ele na pré-temporada, com razão, porque ele realmente não mostra ao que vem na maioria das vezes que ele tem a oportunidade. Mas também a gente tem que dizer o seguinte, nesse jogo o Havertz também não mostrou a que veio. Exatamente isso que eu ia falar. Então, merecidamente ele saiu para a entrada do Fábio Vieira, e o Fábio Vieira a gente também tem que elogiar quando merece, né? E essa partida ele mereceu bastante ser elogiado. Porque assim, independentemente da performance dele em geral nos jogos, uma coisa a gente não pode negar, ele chuta muito bem a bola, seja com passe ou arremate ao gol. E você vê, o gol do Nketiah foi um cruzamento perfeito dele. E toda hora a gente vê ele dar cruzamentos assim muito bem colocados, ou chutes de fora da área. Já mais de uma vez ele marcou gol de fora da área com o famoso chute de RB, né, do FIFA. Ou de R1, acho, no PlayStation, né? Eu sou do Xbox. Então, assim, com a bola no pé, ele quer dizer, chutando a bola, ele tem muita qualidade. O problema fisicamente, ele tá muito abaixo do nível da Premier League. É muito fácil tirar a bola dele no corpo. Muitas vezes também ele toma a decisão errada para o jogo quando era para ele acelerar, ou acelera quando era para parar. Então, assim, o jogo dele, num geral, tem muita coisa que precisa evoluir. Agora, essa parte de chutar a bola é inegável que ele tem talento. E nesse jogo especificamente, ele entrou tomando as decisões certas, né? Como de costume, chutando bem a bola. Então, assim, não tem o que dizer dele. Ainda mais em comparação com o que o Havertz vinha apresentando nesse jogo, né? Exato. Aliás, você falou sobre ele ter uma boa bola parada e tudo.
teve uma falta no final do jogo que o Arteta, a câmera pega o Arteta no banco gritando o nome do Fábio, porque se eu não me engano era o... Martinelli que ia bater, eu acho. Acho que o Martinelli que ia fazer a cobrança, ou o Saka, um dos dois ia fazer a cobrança, e aí o Arteta indicou ali pro Fábio Vieira fazer a cobrança, né? Ele pegou a bola ali. E uma coisa que a gente vinha falando também é que nos jogos que o Fábio entrou, que o Arsenal estava precisando, né, correr atrás do placar, ele não vinha oferecendo nada. Ele não vinha entrando para fazer uma diferença, talvez muito pela questão de estar pressionado para buscar o resultado e ter essa responsabilidade de poder fazer uma certa diferença, e dessa vez isso realmente foi uma virtude dele, né? Ele entrou e acabou fazendo a diferença para que a gente pudesse buscar a virada, porque quando ele entra o Arsenal está perdendo o jogo. Então ele acabou mostrando muita personalidade nesse caso. Agora tem um outro ponto também, porque o que me preocupa é que a gente viu um Havertz, na minha opinião, tá? Mais uma vez muito abaixo do que ele pode trazer. Claro que em relação a números e o quanto que ele corre e tudo mais, a gente já viu que ele é um cara que tem entregue bastante em relação a... Ele tá entregando bastante em relação a isso, né? O jogador, ele é o que mais do corre, Arsenal que mais ganha duelos, hein? Que mais ganha duelos, exatamente. Então a gente não pode nem querer aqui discutir uma certa falta de vontade ou não sei, mas de fato com bola no pé, né, na questão do que ele tem oferecido ofensivamente ao time, não Sem a bola vem no pé também, né, movimentação. Sim, não, para mim não vem convencendo, já não tinha convencido nem no primeiro nem no segundo jogo. No segundo ele foi até um pouco melhor, não vou ser injusto, mas nesse terceiro jogo ficou claro que ele ainda não está pronto para ser titular do Arsenal. E a minha preocupação é a seguinte, porque talvez, será que o Havertz estava tão mal que o Fábio Vieira entrou e já fez uma diferença assim, sendo o Fábio Vieira, e a gente vai ficar com isso, sabe, tendo às vezes até colocar uma certa responsabilidade nos pés do Fábio Vieira, que ele não esteja preparado, mas foi tanta diferença, né, da saída de um e a entrada do outro, que às vezes a gente pode estar até iludido, não sei, com a performance do Fábio Vieira. A gente tem que ver se ele vai conseguir manter isso como uma sequência, né? Agora, que ele tem pelo menos um certo merecimento para ser titular contra o Manchester United, disso eu não tenho dúvida. Não, você fez uma observação muito boa, essa coisa da diferença de, assim, da referência, né? Se a gente sai de algo que tá muito ruim, isso pode enviesar a nossa visão sobre o que veio depois. Eu diria que, assim, o único motivo pelo qual o Arteta tirou o Havertz tão cedo foi porque nos outros dois jogos o Havertz também não apresentou grande futebol, mas no primeiro jogo o Arsenal estava ganhando por 2-0, apesar de nenhum do jogo foi fácil até agora. Todos os jogos tiveram dificuldade, mas Sim. o primeiro o Arsenal estava ganhando. É a Premier League, né? Exatamente. Contra o Crystal Palace o Arsenal também estava ganhando, só que nesse jogo o Arsenal estava perdendo. Então, assim, o problema maior do Havertz provavelmente é o encaixe com o time. Tem uma questão de confiança também provavelmente nele, porque é o que quem acompanhava ele no Chelsea diz, né? Que ele era um jogador que parecia sem confiança nenhuma. E, assim, a linguagem corporal dele é de realmente um cara meio ali, parecendo que tá... que não tá no melhor do mental dele, né? Tá desligado, né? Não sei. Ele realmente tem essa aura de Ozil, assim, né? mas provavelmente o maior motivo dele não estar rendendo é porque ele não está acostumado a fazer o que ele tem que fazer. E aí você pega o Fábio Vieira, que é um cara que já está no Arsenal há uma temporada inteira, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele pode não fazer muito bem, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Então acho que só isso aí já faz uma diferença. Eu acho que foi por isso que o Arteta tirou o Havertz tão cedo, porque você perdendo, você não pode se dar o luxo de deixar um jogador em campo para ele ir se acostumando ao time. Você simplesmente não tem por que fazer isso. Então vamos com o Fábio Vieira mesmo tendo o risco dele não representar, dele não entregar o que se espera dele, mas pelo menos ele vai saber o que tá fazendo ali, e acabou dando muito certo, né? E geralmente, inclusive, o Fábio Vieira joga melhor quando ele joga pela esquerda. Não sei se vocês já repararam isso. Ele jogou pela esquerda, né, nessa partida. Depois, no fim, ele foi deslocado para a direita quando o Odegaard saiu. Mas na esquerda, geralmente, ele rende mais. Muito bem. E assim, uma outra coisa que me chamou a atenção depois da partida, né? Porque
o jogo acaba e tem aqueles comentários e tal, e depois vem aqueles dados que são interessantes, porque são os dados que você acaba fazendo um certo tipo de comparação com outros jogos que a gente teve. E tem um dado que eu achei bem interessante, que é que o Arsenal ficou apenas 2 jogos sem sofrer gols nos últimos 13 da Premier League jogando em casa. E isso é uma coisa que me chama a atenção, porque me parece que o Arsenal sempre, desde a última temporada, é um time que fora de casa tem um mental muito forte, né? É um ótimo visitante. Me demonstra uma confiança muito grande, e quando joga em casa talvez tenha essa pressão, não sei se da torcida, ou talvez até não seja uma certa falta de confiança, mas até confiança demais, uma soberba de achar que vai ganhar o jogo a qualquer momento, e acaba sofrendo com isso, né? Porque os outros times se retrancam mais também, né? Tem isso, claro, só que os gols que a gente leva muitas vezes são vacilos, falta de atenção, e como eu falei, nos últimos 3 jogos em casa na Premier League, não sei se nos últimos 3 jogos, acho que são os últimos 3 jogos, o Arsenal tomou gol no primeiro minuto da partida, aliás, só com exceção ao jogo do Nottingham Forest, né? Mas quando tomou gol do Fulham, tomou gol do Southampton, que foi aquele gol do Alcaraz com 1 minuto, tomou gol também do Philip, aquele jogo do Bournemouth, aquele jogo louco, né, do Bournemouth. Então é uma falta de atenção talvez do time, e isso acaba custando caro no final das partidas, porque esses gols tomados no início acabam mudando totalmente a história dos jogos, né? E é uma coisa que está fazendo a diferença, porque esse empate contra o Fulham, por exemplo, pode fazer uma grande diferença lá no final da temporada. A gente vai lembrar desse jogo como a gente lembrou desse jogo contra o Southampton, do jogo contra o Bournemouth, que eram jogos que o Arsenal deveria ganhar fácil e acabou vacilando. Contra o Bournemouth a gente conseguiu aquela virada com o gol do Reece Nelson, mas o Southampton a gente não conseguiu a vitória, né? E outros jogos também que o Arsenal acabou vacilando. Então esses pontos no início do campeonato contra times mais fracos, jogando em casa, você tem que conseguir, porque a gente está disputando, não estou dizendo que o Arsenal está disputando o título agora, mas a expectativa é de disputa de título, e com o Manchester City, que raramente erra, né? É o único time 100% até agora no campeonato. Agora, dessa sequência que você comentou, quantos jogos desses aí o Arsenal estava sem o Saliba na temporada passada, jogando com o Holding? Isso é relevante também. Isso com certeza. Isso faz uma diferença. Mas agora, dessa vez, né, mesmo com o Saliba em campo, a gente acabou não conseguindo não sofrer um gol, né? Por vacilo. Eu vou te falar um negócio. A ausência do Xhaka tá sendo muito mais sentida do que eu imaginava. Muito mais. Porque por mais que a gente soubesse que o Xhaka ele tinha suas limitações e provavelmente a gente conseguiria ter um jogador melhor no lugar dele, a gente tá vendo como tá difícil, pelo menos com as escolhas que foram feitas, né? Como no caso da contratação do Havertz. Porque assim, não é porque o histórico de contratações do Arteta é muito bom que não possa dar errado essa. Porque assim, o Havertz obviamente tá muito cedo pra gente julgar, mas pode ser que tenha sido uma escolha errada mesmo. Que tivesse sido melhor um outro jogador com outro perfil para essa função. Isso aí a gente só vai poder saber no longo prazo, né? Mas assim, existe a possibilidade da gente ter substituído mal o Xhaka. E por enquanto, assim, é meio frustrante isso, que a gente vê que mesmo com um jogador mais limitado, né, como é o caso dele, a gente tá tendo mais dificuldade do que a gente imaginaria. E eu vi comentários também de que talvez essa maneira que o Arteta escolheu para começar a temporada seja muito também para poder conseguir colocar o Declan Rice para jogar como titular, porque eu vi comentários de que o Rice não tem tanto essa habilidade de receber a bola de costas ali na saída para poder girar, e aí exato. E, inclusive ele já falou que em 4 semanas tinha aprendido muito com o Arteta e tudo, e não sabia, parece que ele nem sabia o que futebol era. Então é uma outra contratação que, tudo bem, nos primeiros jogos a gente ficou encantado com a facilidade que ele tem com a bola no pé, né, visão de jogo e tudo, mas não se enganem de que o Rice também precisa de uma adaptação, a maneira que o Arsenal joga e a maneira que o Arteta quer que ele jogue,
Então talvez esse tipo de posicionamento com o Partey fazendo ali a direita para poder vir por dentro para jogar junto com o Rice ali no meio campo seja também uma possível adaptação por essa possível, não diria falha, mas essa maneira de que o Rice não está acostumado a jogar tanto e isso acaba fazendo também uma certa diferença. Então é um momento total de adaptação, é um momento em que a gente está com 2 jogadores novos no nosso meio campo, então a gente não pode esperar que o Arsenal esteja de um dia para o outro preparado e jogando da mesma maneira que vinha jogando na temporada passada. As mudanças são significativas e agora o Arteta ele tem 2 escolhas, né? Ou ele esquece as convicções dele, que ele colocou na cabeça para essa temporada e volta a jogar do jeito que o Arsenal jogava na temporada passada, volta o Gabriel pro time e, sabe, esquece essa nova maneira de jogar, ou ele continua insistindo até que dê certo, porque aí, se der certo e os jogadores se adaptarem a essa maneira de jogar, pode ser que dê muito mais certo lá na frente, né? Eu repito o que eu tava dizendo, assim, a gente não pode overreact, a gente não pode, assim, fazer disso algo muito maior do que porque, assim, o Zinchenko voltou, gente. Então, as coisas vão voltar ao normal. A única coisa, eu acho que, assim, dessas mudanças mais drásticas, do tipo o Gabriel ir pro banco, o Partey na direita, eu acho que essas coisas vão passar porque o Zinchenko voltou. O que a gente ainda vai ver de diferente, que vai precisar de uma certa adaptação, é que o Zinchenko indo da esquerda pro meio, isso quer dizer que o Rice ele vai jogar mais pro lado direito do campo, mais pra faixa direita, e no West Ham ele jogava mais pela faixa esquerda. Então, essa é uma única adaptação aí que a gente vai ter que ver. A única adaptação não é isso que eu queria dizer. Essa é ainda um período de adaptação que a gente vai precisar ver do Rice, né? Ele jogando um pouco mais à direita. Mas de resto, eu acho que não vai mudar tanto assim. A gente ainda vai ter o problema do Havertz se adaptando, né? Mas também tenho lá minhas dúvidas se em situações de mais aperto se o Arteta vai insistir mesmo nisso, porque no fim os resultados são mais importantes do que um jogador específico, né? Agora, as mudanças são necessárias porque o Arsenal vai jogar em outro nível de futebol, né? O Arsenal vai jogar mata-mata da Champions League. Quer dizer, a gente espera que vá, né? Ser eliminado na fase de grupos seria lamentável. A expectativa é essa, né? Então, para o Arsenal conseguir competir, o Arsenal vai precisar ter variação de jogo, porque o Arsenal não vai... Imagine se o Arsenal chega no mata-mata e pega um Atlético de Madrid, por exemplo. É retranca, né? Quer dizer, não sei essa temporada, mas o histórico de Simeone lá é retranca. Aí a gente vai para outro jogo, pega o Real Madrid, contra-ataque, um jogo mais rápido para poder aproveitar a habilidade, né, a velocidade do Vini, do Rodrigo. Aí depois a gente vai enfrentar um Leipzig, que é o que é marcação... Pô, você tá falando... Peraí. Você tá falando esses nomes, eu tô ficando até emocionado aqui. Vou pedir pra produção colocar o hino da Champions enquanto você vai falando, porque eu tô emocionado, cara. Já faz muito tempo que a gente não faz parte disso. A produção... Solta o hino aí. A produção respondeu que tem direitos autorais, não pode colocar. Então, a gente vai lá e enfrenta o Leipzig, que é marcação-pressão e posse de bola, que meio que o estilo do Klopp. Então é isso, a gente vai enfrentar times de jeitos de jogar muito diversos e a gente vai precisar ter uma maturidade para saber lidar com tudo isso. Então a gente realmente tem que ir testando coisas, mesmo que não dê certo, né? É um preço que se paga para no futuro a gente ter uma base mais sólida. Muito bem. Como a gente falou, eu tô do lado do que eu acredito no trabalho do Arteta. Eu acredito que a gente ainda tá no início de trabalho, de mudanças, e eu continuo confiando, achando que a gente tem que ter um pouco de paciência. Claro que ninguém quer empatar um jogo em casa contra o Fulham, tá todo mundo irritado, tá, eu não tô diferente, galera. Mas eu continuo acreditando que isso pode dar bons frutos aí na sequência da temporada. Agora sim, eu não gosto do fato de que a gente tem que confiar 100% no retorno do Zinchenko, porque ele já mostrou na temporada passada que é um cara que não dá pra gente confiar fisicamente, né? Porque é um cara que se machuca bastante e a gente não tem o Timber. Então, isso pode fazer uma grande diferença, como a ausência do Saliba fez na temporada passada. Pode sim. O Timber faria muita diferença na temporada. Realmente foi um infortúnio do maior nível nessa lesão dele. É janeiro, né, que ele espera-se que ele volte?
Parece que sim, o Gabriel Jesus voltou em 3 dias da cirurgia dele, então eu não duvido nada. Gabriel Jesus, né? Tem que levar isso em consideração. Foi um milagre mesmo esse retorno do Gabriel Jesus tão rápido assim, mas a gente espera que o Timber volte, quem sabe, para a fase do mata-mata da Champions, que geralmente começa em fevereiro só, né? Então acho que ele teria tempo para poder voltar e ingressar nesse time aí. Sobre o jogo, acho que não temos mais nada para falar, acho que deu para cobrir aí tudo que a gente teve nesse empate entre Arsenal e Fulham por 2-2. Com esse empate, o Arsenal acabou caindo para a 5ª posição nesse momento com 7 pontos, né? Continua invicto, mas agora com 2 vitórias e um empate. O Manchester City é o líder isolado com 9 pontos. Tivemos alguns resultados surpreendentes, como foi o caso da vitória do West Ham, que está lá no topo da tabela também. Venceu o Brighton fora de casa por 3-1. O Tottenham venceu fora de casa também por 2-0. Então, assim, alguns times acabaram conseguindo se recuperar. E a vitória do Liverpool contra o Newcastle por 2-1 fora de casa, com 1 a menos o jogo todo, praticamente. O Van Dijk foi expulso. O Liverpool virou com o Darwin Núñez, né? Acabou fazendo 2 gols ali, entrou e fez 2 gols nos últimos 10 minutos. O Newcastle agora já tem 2 derrotas, então é um dado importante também, já que o Newcastle na temporada passada deu bastante trabalho ali no top 4. Manchester United venceu, como a gente falou, por 3-2 de virada, e o Chelsea acabou vencendo também o Luton por 3-0. O Luton, coitado, vai ser difícil, hein? Com certeza, hein? Pode ser que bata até um recorde aí de pontos, de menos pontos, né, na história, porque tá complicada a situação. Eles tiveram que adiar o segundo jogo, a segunda rodada, porque o estádio não estava pronto. Vão ter que adiar. Porque o estádio não estava pronto, então assim, vai ter uma sequência aí jogando fora de casa, que vai ser difícil depois para recuperar. Mas esses foram alguns dos resultados aí dessa rodada. Você tem alguma coisa para falar? Eu quero fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte, tá bem no início da temporada, a janela nem fechou ainda, por exemplo, o Salah pode sair do Liverpool, e a Champions League não começou ainda, então assim, eu acho que a gente não pode tomar muitas conclusões desses primeiros resultados por causa disso, né? Ainda tem muita coisa para mudar. Quando começar a Champions League, acho que a gente vai entender melhor como é que vai ser a temporada. Exatamente. Em relação a notícias, nós temos aqui um interesse do Brighton no Sambi Lokonga. Parece que o Arsenal está tentando vender ele por 20 milhões. Havia um interesse do Burnley, né, no Lokonga, mas acabou não indo para frente. E agora o interesse é do Brighton aí por 20 milhões para o Sambi Lokonga. Temos também aqui algumas notícias dos jovens. O Norton Cuffy foi emprestado ao Millwall da Championship e o John Jules foi para o Derby County, que está na 3ª divisão. Em relação ao Balogun, tá praticamente tudo certo, né, para a ida dele para o Mônaco, por 45 milhões de euros, incluindo aí os bônus. Acho que acabou sendo um valor que poderia ter sido mais, mas se você colocar em consideração de que o Balogun nunca jogou praticamente pelo Arsenal, e é a maior venda da história do clube, é um bom negócio, né? Com certeza. Uma temporada só e a gente já conseguiu pegar isso de dinheiro, tá ótimo. E ele sem entrar em campo. Só jogou um jogo, né, na Premier League contra o Brentford. Foi, exato. E nessa temporada não entrou em campo. O Partey teve uma proposta do Galatasaray de 8 milhões e meio de libras, mas o Arsenal acabou rejeitando. Me parece que tá certa a permanência do Partey, ainda mais ele sendo titular em uma nova posição aí nesse início de temporada. E o PP, que parecia que ia ser reintegrado ao elenco, no último treino ele parece que já não participou, então tá meio confusa aí a história do Nicolas Pepe, mas tem um dado interessante, né, Thiago, que você conseguiu levantar aí? Que no episódio passado eu comentei dele ter mais participações em gol do que jogadores importantes de outros times, só que eu não trouxe os dados, né? Então tô trazendo os dados agora, né? É que ele no Arsenal ele teve 112 jogos, 27 gols, 21 assistências, ou seja, 48 participações em gols. E no United, por exemplo, em comparação, Sancho mais Antony, os dois juntos, 127 jogos, 20 gols, 9 assistências, ou seja, 29 participações em gol, contra 48 de PP, e PP com
15 jogos a menos. Então, assim, é só pra a gente ter essa noção do que é que a gente considera um fracasso, né? E em comparação com o que é considerado um fracasso nos outros clubes, né? Existia uma pressão muito grande sobre o PP, que não existe atualmente em comparação com o Sancho e Antony, por exemplo, né? Que tem números bem piores somados. E olha que o United pagou mais pelo Antony, né? Pagou um bocado pelo Sancho também. Por enquanto o Antony continua sendo titular aí do Manchester United. O Sancho teve um problema ali psicológico, acabou ficando afastado por bastante tempo, agora tá voltando, tá tendo outras oportunidades. Acho que a questão do PP no Arsenal é muito mais uma questão comportamental ali, de comprometimento, né, da maneira que treina, do que bola propriamente. Mas a gente vai ter aí a notícia do futuro do PP nos próximos dias. Diga. Eu não tô defendendo o PP não, viu? Só pra deixar claro. Eu só tô querendo acrescentar um pouco de perspectiva aí à discussão. E só colocando um fato na mesa, né? Isso aí a gente não pode negar. E para fechar aqui o nosso giro pelas notícias, o Tierney foi confirmado pelo Arsenal, o empréstimo de uma temporada para a Real Sociedad, e não vai ter opção de compra, né? E a Real Sociedad vai acabar pagando o valor, o salário do Kieran Tierney, que quando chegou ao Arsenal parecia que ia tomar a posição por anos e ser o nosso capitão no futuro e tudo, tinha muita expectativa em relação ao Tierney, mas aí veio o Zinchenko, veio agora o Timber e ficou complicada a situação do Tierney, que vai jogar Champions League lá pela Real Sociedad, então acaba sendo um bom negócio aí, acho que para os dois clubes, tanto para a Real Sociedad quanto para o Arsenal, e também para o Tierney, que vai poder ter mais minutos em campo. E agora, para fechar o nosso... Diga. Até onde eu sei, a Real Sociedad joga com a bola nos pés, né? Então isso é bom também, que ele não foge tanto do estilo do Arsenal, para caso o Arsenal vá reintegrar, né, ele depois, no futuro, né? Pelo menos ele tá ali mais ou menos no mesmo tipo de ambiente. Exatamente. E para fechar aqui o nosso episódio de hoje, vamos fazer mais um quiz, né? A gente vem fazendo quizzes aí nos últimos episódios. Vamos manter a mesma estrutura do quiz. 3 jogadores o Thiago vai me passar, eu vou passar 3 jogadores para ele, e aí a gente vai falar aqui os times que cada um desses jogadores passou, e a gente tem que adivinhar. Lembrando que são jogadores apenas da era Emirates, né? Então, de 2006 para cá, 2006, 2007 para cá, vamos ver. Eu posso começar, Thiago? Pode, mande lá. Beleza, esse aqui é mais fácil, tá bom? Esse aqui, ele começou no Arsenal, ele jogou no Bolton, jogou no Bournemouth, jogou no West Ham, no Bournemouth e se aposentou. Tempo pro pessoal. Não, é o Jack Wilshere. Você já sabe quando eu falei o primeiro, né? Sim. Exato, Jack Wilshere, aliás, um dos jogadores favoritos do Thiago aí nessa era Emirates. Então não podia ser diferente, mas achei que você podia se complicar um pouquinho, mas pensei errado. Manda aí. O Wilshere é um dos meus preferidos, se eu não acertasse realmente seria bem esquisito. Uma colher de chá. Vamos lá. Eu vou fazer um disclaimer aqui. Esse jogador aqui, eu posso errar a pronúncia dos clubes, mas tá tudo bem, né? Meu Deus. Ele começou no Železarne Podbrezova, depois ele foi para o Žilina, depois para o Spezia e depois para o Arsenal. Esse aí é interessante. Eu vou de Kivior. Exatamente. Mandou bem. O Spezia me ajudou um pouquinho. Se dependesse porque os outros eu não ia saber, né? Não, esquece. Sem chance. Beleza, esse aqui, ele jogou no Schalke 04, no Arsenal, no Olympique de Marseille e na Atalanta. É o grande segurança do Ozil. Ele mesmo. Sead Kolasinac. Sead Kolasinac, exatamente. Lateral esquerdo, que eu não tenho nem um pouco de saudade. Virou zagueiro, né? Quando ele começou no Arsenal, ele era um lateral ofensivo que não sabia marcar de jeito nenhum. Aí depois, ainda no Arsenal, ele começou a jogar de zagueiro no esquema com 5 atrás, e hoje em dia ele só joga de zagueiro praticamente. Olha só.
Meu segundo jogador. 2-1 por enquanto. Ele começou no Sol, depois ele foi para o Monaco, depois ele foi para o Arsenal, aí foi emprestado ao Celta e ao Watford, depois ele jogou no Al-Shabaab, voltou para o Sol e foi para o Ulsan Hyundai. Nossa. Ou Ulsan Hyundai, né, como o povo fala geralmente. É de qual país? Não, aí você tem que adivinhar. Não, esse clube. Não, esse se eu disser último. vai ficar fácil. Caraca, eu não vou acertar nunca esse cara A aí. empresa de carro, Repete você aí. sabe de onde é? Repete aí. Tá, ele começou no Sol, que a gente fala Seul, né? Depois Ok. ele foi para o Monaco, para o Arsenal, aí emprestado ao Celta, ao Watford, aí depois em definitivo para o Al-Shabaab, depois de volta para o Sol e depois para o Ulsan Hyundai. Vou chutar Park Chu-young. Exatamente. Ah, Essa aí foi hard, aí hein? sim. Um jogo só Tem pelo Arsenal. Tem algum outro coreano que jogou no Arsenal? Boa pergunta, eu acho que não. Eu Teve não tô japonês, né? lembrado, não. O Inamoto? Foi Inamoto? Ryo Miyaichi. É, a Miyaichi. Teve Inamoto. Tem agora o Tomiyasu. Tomiyasu. E foi o Mas Inamoto mesmo? Agora eu tô coreano, na acho que dúvida se foi- foi ele, se eu tô confundindo o Ah, nome. e teve teve o atacante também. Ah, o Asano. Takuma Asano. Takuma Asano. Takuma Asano. Japonês a gente teve bastante. Ainda mais que o Wenger treinou, né, times lá no Japão. Inclusive ele tava lá, acho que ele tava no Kashima Antlers, né, antes de vir pro Arsenal. Ah, isso aí eu não sei te dizer, pra ser bem sincero. Eu não lembro agora o time que o Wenger tava, mas ele tava no campeonato japonês antes de ser contratado pelo Arsenal. E na época ninguém sabia quem que o Wenger era, né? E aí a imprensa, a mídia inglesa acabou falando Arsene Hu, ninguém sabia quem que era ele. Ele tava no Nagoya Grampus, na verdade. Esse foi o time. Treinou o Nancy, Monaco, Nagoya Grampus e o Arsenal. É a carreira aí do Arsene Wenger. Vou pro último aqui. Vale treinador também, né, nesse quiz? Bora, mas aí o Arsenal fica fácil, né? Porque só tem 3. Brincadeira, vai ter um monte. Não, Mas na o era Wenger Emery só tem tomou 3, boa né? parte aí, né? Verdade. Eu fui falar É brincando que eu e é isso pensei mesmo. que seria até interessante botar o Emery, a carreira do Emery. Eu não sei se eu acertaria se você me dissesse. Aí fica muito fácil. Eu acho que seria legal se a gente falasse e não falasse que era treinador. Meu último. 2-2, né? Estamos 100% aqui por enquanto. Esse cara, ele começou jogando no ASEC Mimosas, ok? Já sei quem é, já. Caraca, não Mas é possível. continue aí. Como é que você sabe isso? Depois ele porque- jogou no Beveren, depois no Arsenal, Galatasaray e, por último, o Sunderland. Eu vou pedir pra você esperar um pouco. Eu vou dar 5 segundos aqui pro pessoal tentar adivinhar. Vou ficar aqui enrolando. E aí, já sabem? Pode mandar, Thiago. É o Emmanuel Eboué. Mas você sabe por Acertou. que eu sei? Porque 3-2. é o único clube da Costa do Marfim que eu sei. Então era ou ele ou o Colo Touré. Nossa, eu não sabia nem que o ASEC Mimosas era da Costa do Marfim. Se você não falasse, eu ia achar que era um time francês, sei lá. Ou português, né? Com esse nome Mimosas. Parece que Muito sei bom. lá, um time de fazenda. Tá bom, 3-2. O Thiago até agora 100% no quiz, né? Todas as nossas edições ele acertou todos, que eu não tô nem um pouco surpreso. E agora manda aí o seu. Pra fechar. Algum dia você me pega, lá ele. Esse meu último jogador, ele começou no Osasuna, ele foi emprestado ao Cartago Nova, depois ele foi para o Sabadell, para o Celta, aí foi emprestado ao Eibar, ao Recreativo, ao Albacete, aí depois ele foi para o Arsenal, foi emprestado ao West Ham e depois foi para o Watford. Pro West Ham e pro Watford. Agora você me complicou, porque não é o Lucas Pérez, Não. não é o Nacho Monreal também. Também não. Rapaz... Repete mais uma vez os times.
vou rapidamente, sem dizer empréstimo e tal, pra ficar mais fluido. Osasuna, Cartago Nova, Sabadell, Celta, Eibar, Recreativo, Albacete, Arsenal, West Ham, Watford. Eu não sei não. Desisto. Quer uma dica? Manda uma dica. Bom, ele se aposentou em 2014. Vamos ficar com essa dica primeiro. Ele é espanhol, né? Eu tenho quase certeza que ele é espanhol. É. Espanhol 2014. Não é o Reyes. Não. O Reyes também não se aposentou, né? Ele foi aposentado. Com todo respeito, né? Não é uma gracinha. Jogava demais. José Antônio Reyes. Não sei não. Goleiro. Manuel Almunia. Exatamente. Nossa, eu não ia acertar nunca. Se você não me falasse goleiro, eu não ia acertar não. É aquilo que eu te falei, né? Jogadores que eu não tenho boas lembranças, muita memória positiva, boas lembranças, eu dificilmente lembro. E o Almunia é um desses caras que, aliás, ele foi goleiro do Arsenal por muito mais tempo do que deveria, né? Tem isso também. Ele foi 8 anos. Me lembrei disso agora, que o Almunia, ele também não se aposentou, ele também foi aposentado, né? Por motivos diferentes, né? O Reyes, porque ele morreu, né? Ele sofreu um acidente de carro, e o Almunia, ele teve um problema cardíaco. Não sabia. Então ele também foi aposentado, né? Não se aposentou. Tá aí, Manuel Almunia, que entrou no lugar do Jens Lehmann na final da Champions League, e o resto da história vocês lembram, eu não quero lembrar aqui. Tinha medo de fantasma? Pois é, um cara bem curioso aí, e fez parte daquele jogo do Leicester e Watford, né? Que foi uma loucura. Ele tava no Watford naquele jogo? Sim, ele que pega o pênalti. Legal, nem me lembrava. Aquele ali realmente é um dos minutos mais sensacionais da história do futebol ali. Sem dúvida. Aquilo ali foi incrível. E é isso, né? Então, fechamos aí o quiz, vitória do Thiago, porque eu não vou dar o ponto pra mim aqui, porque não valeu, né? Você me deu 50 dicas, aí não vale. 3-2, então, o Thiago vencendo o quiz aí mais uma vez. Depois manda pra gente aí se vocês também acertaram todos ou qual que ficou mais complicado aí de acertar. Para terminar aqui, galera, lembrando que nessa semana sai a segunda edição da nossa revista digital, a revista Fala Gunner. A primeira edição foi muito legal, teve um resultado excepcional, né, que a gente não estava nem esperando, e a gente espera que a segunda tenha o mesmo, ou quem sabe até um resultado ainda maior vindo de vocês. Então, já agradecendo a todos aqui pelo feedback que vocês nos deram na primeira edição, e pode ter certeza que essa segunda vai estar ainda mais legal. Referente ao mês de agosto, a gente vai falar bastante aí sobre o que aconteceu nesse mês de agosto do Arsenal. Tem também uma entrevista muito especial. Eu só posso prometer para vocês uma revista, mais uma vez, sensacional e imperdível, e a gente só pede aí que vocês possam compartilhar com o máximo de pessoas possível aí da comunidade de torcedores do Arsenal, e por que não de torcedores de fora também. Eu acho que é um material muito legal para qualquer torcedor que gosta aí de futebol poder acompanhar. Lembrando mais uma vez também que a gente está no YouTube, tem uma possibilidade da gente fazer uma live após o jogo contra o Manchester United no próximo final de semana. Também segue a gente, além de seguir a gente lá no YouTube, segue a gente também nas plataformas de podcast, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, também no Deezer. Enfim, a gente está disponibilizando aí o podcast cada vez mais em mais plataformas, e também o nosso Linktree, né, o linktree.com/falagunner, você pode acompanhar todos os nossos links lá. Tem link também para nossa revista, tem para a Liga do Fantasy, que tá pegando fogo. Eu tô muito mal, tô lá embaixo, você também, né, Thiago? A gente tá mal demais nesse negócio. Não dá. Tem que ter muita sorte. Eu fui colocar eu fui colocar o Van Dijk pra essa rodada. Coloquei o Mitoma e o Estupinhan, e o Brighton vai e perde em casa pro West Ham, sabe? Parece que é de propósito. Os caras olham meu time lá do Fantasy e aí baseiam os resultados dos jogos nisso. Impressionante.
E é isso. Muito obrigado, então, mais uma vez a todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Fala Gunner. Tem mais alguma consideração final aí, Thiago? Não, sobre os assuntos de hoje não. Só agradecer a quem acompanhou até aqui. E até a próxima semana. Isso aí, exatamente. Muito obrigado, um abraço a todo mundo. E a gente se vê, portanto, na próxima semana para falar de Arsenal e Manchester United. Valeu!